Feche seus olhos. Tudo isso que o pastor Caleb finalizou aqui dizendo e profetizando, são verdades, afirmações. Jesus, ele veio transformar as mentiras, os enganos, que muitas vezes é a realidade de vida que nós vivemos. Ele veio transformar nas verdades do céu. Senhor, eu me submeto ao Teu Espírito, eu me sujeito à Tua vontade, Senhor, à Tua mão poderosa. Tua palavra diz que Tu é a palavra, Jesus. À medida que eu começar a falar aqui, à medida que eu começar a liberar, é o Senhor que vai. É o Senhor que vai sair de mim. Nós rendemos o nosso coração e nos submetemos plenamente ao Senhor Jesus. Tu és o centro, Tu és a verdade absoluta. Nós temos convicção disso, Jesus. Fale com Ele nesse momento. Tira dele aquilo que você precisa. Fale verdades. Comece a profetizar verdades de Deus sobre a sua vida. Sim, é isso que as coisas boas que o Senhor tem para você, são essas verdades, bênçãos, provisão, cura, transformação, renovação da mente. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que Jesus é a verdade? Quantos querem viver essa verdade? Amém? A paz do Senhor Jesus seja sobre você. Amém? Pode sentar no seu lugar. É interessante como, quando se há uma liberdade do Espírito, como as coisas vão se movendo. Quando o Espírito Santo falou para o pastor Paulo, se movam, o Espírito moveu ele a te liberar essa palavra. Então, quando você ouvir do Espírito, se mova, porque Ele se move. Assim como Ele movia as águas, como o pastor Caleb falou aqui, que quando se encontrava ali um homem coxo, paralítico, já há 38 anos, essa era a realidade dele, 38 anos, coxo, aleijado,
na nossa linguagem, aleijado ali à beira de um poço, esperando o anjo vir para mover aquelas águas. Era apenas a realidade daquele homem. Mas qual que era a verdade? A verdade era que ele levantasse e andasse. E o Senhor me fez essa pergunta: o que te move? A realidade? Qual que é a realidade? Mentira, engano, corrupção, economia, doenças, enfermidades em geral. Essa é a realidade. Quando a gente olha para a nação, quando a gente olha para a nossa cidade, não precisamos ir longe. Quando a gente olha para a nossa cidade, para os nossos vizinhos, o que nós vemos? Uma realidade catastrófica, dura. Pessoas que não estão nem aí para Jesus. Pessoas que estão com a vida destruída, vivendo, mendigando, ou melhor, vegetando, né? Mendigando amor, porque sofre de carência, de rejeição, então tem a necessidade de aprovação, e nessa necessidade de aprovação, eu tenho que fazer algo para que você me agrade, porque eu preciso da sua aprovação. Eu tenho que usar uma roupa que atrai o seu olhar. Essa é a realidade. Mas qual que é a verdade? A verdade é uma vida plena. A verdade é Jesus, amém? A verdade é uma vida sã, uma mente sã, como o pastor Caleb ministrou aqui. A verdade é cura física, é cura da alma, é cura da mente. Essa é a verdade. E a pergunta que o Senhor me fez, primeiramente, eu quero jogar aí no teu colo: o que te move? A realidade ou a verdade? Quem te move? A realidade? Puxa vida, a realidade, Michel, tá brabo. Tem uma conta lá que eu não sei que eu vou vender dessa vez para eu pagar. Isso é a realidade. Vivo no sufoco, lascado, precisando, sempre pensando o que eu vou fazer de diferente para poder melhorar. O que eu vou fazer de diferente para que eu receba mais atenção? Qual remédio que eu vou ter que tomar para começar a dormir a partir de hoje? Essa é a realidade. Opressão, angústia, medo, engano, traição, divórcio, prostituição. Mas Jesus veio para estabelecer uma verdade. E lá em João, no capítulo 1, João diz que ele veio para os seus, quem além de mim? Mas os seus não receberam. Por que ele veio para mim e para você? Para estabelecer essa verdade em nós. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É Ele. Sabe aquela alegria que não tem dinheiro que compre, que não tem agrado melhor? É só Jesus. Por isso que ele diz: eu sou a porta. Ele é a porta que vai te dar acesso a tudo aquilo que você precisa.
O Senhor nos direcionou para que nesses dias, vamos recapitular um pouquinho. De algumas semanas para trás, o Senhor vem trabalhando aonde? Impossível você viver uma verdade com uma mente fixada na realidade. Eu sempre vou olhar para a minha realidade. Olha quem que eu sou. Olha o que as pessoas fizeram comigo. Olha o meu marido, olha a minha esposa. Se fosse igual fulano, não ia mudar nada, porque quem tem que mudar é você. Quem tem que entender que nós não podemos ser movidos pela realidade, e sim pela verdade, sou eu. Mas nós vivemos nessa realidade, sempre esperamos que o outro mude. Sempre esperamos algo de alguém. O coxo. Jesus chega diante dele, ele fala: eu estou esperando. O que você está esperando? Que algum homem venha e me lance nas águas. Quando Jesus morreu, quantos creem que Jesus morreu? Quantos creem que ele ressuscitou? Agora, quantos creem que ele está vivo? Essa é uma verdade, mas nem sempre essa verdade é uma realidade na sua vida. Nós precisamos permitir com que Jesus transforme a nossa realidade em uma verdade. Por isso que ele diz: eu sou a verdade. Amém. Outros tipos de realidade: frieza espiritual, opressão. Isso foi a realidade estabelecida pelo mundo. Eu vou te devolver mais uma vez essa pergunta: o que te move? É a realidade que foi estabelecida pelo mundo, ou a verdade estabelecida pelo céu, por meio da palavra? Quantas vezes, diante de uma realidade dura, difícil, nós abrimos a palavra diante daquela realidade e falamos: Senhor, a tua palavra é a verdade. Diante dessa realidade, qual que é a verdade que o Senhor tem para mim? Qual que é a verdade que o Senhor estabeleceu para a minha vida? E nós precisamos entender qual é a nossa realidade diante de Deus. A palavra de Deus diz que Ele exalta os humildes, mas que Ele abate o soberbo. Muitas vezes a nossa realidade não é de humildade, é de soberba. Nós somos tão soberbos, tão presunçosos, que nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. Aleleu, glórias a eu, né? Nós queremos essa evidência, queremos esse lugar, queremos nos colocamos no lugar de ser melhor que as pessoas. E Jesus, Ele traz uma verdade totalmente diferente da realidade que nos encontramos. Lá no Salmo 8, nós vemos um homem chamado Davi, que se nós fizéssemos uma comparação entre Davi e Saul, Saul foi um homem que foi rejeitado por Deus num período da vida dele. E Davi, quando nós falamos Davi, nós lembramos que ele é um homem
Não entendi. Um homem, olha só, é essa marca, essa é a evidência que você tem de Davi, eu também. Porém, irmão, pensa num camarada complicado, pecador dos ruins, Davi. Pensa num homem que pecou na Bíblia, ou pelo menos o que a Bíblia relata, Davi. Agora pensa num homem quebrantado, o mesmo Davi. E o Senhor diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. E era isso que Davi tinha de diferente. E muitas vezes eu e você não temos. Não importa o quanto eu errei, o quanto eu erro, é a minha... Não entendi. Fala comigo, gente. Eu estou aqui, nós somos irmãos, amém? Glória a Deus. Vocês sempre conversam comigo, agora vai ficar com esse negócio aí. Vamos lá. Qual que é a minha realidade? Eu sempre erro. Essa é a minha realidade. E qual que é a verdade? Sede santos. Como? Quem que diz isso? A verdade. Amém? Então, queridos, mas nós olhamos, a palavra de Deus diz que nós temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus. Mas o nosso olho está sempre na minha Hoje Jesus te trouxe aqui para transformar a sua realidade numa verdade. Eu creio nisso em nome de Jesus. Se não for pela sua fé, é pela minha. Se você chegou aqui com alguma enfermidade, você vai sair daqui curado hoje. Hoje o que o Senhor gerou no meu espírito é que se entrasse alguém aqui de cadeira de roda, ele ia sair andando. E eu creio que está no espírito de muitos irmãos aqui. Às vezes você não entrou com a cadeira de roda física, mas ela deve estar aí espiritualmente falando, emocionalmente falando. Sempre alguém tem que te carregar, sempre alguém tem que te direcionar, sempre alguém tem que te tirar da realidade e te trazer para a verdade. Irmão, Jesus está aqui. Essa é uma verdade. Ele está aqui. Ele está aqui vivinho. Tem alguém com uma realidade de enfermidade aqui? Levanta a sua mão. Você crê que Ele está aqui? Recebe a cura aí agora, em nome de Jesus. Alguém mais? Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. É Ele que te cura. É Ele que te transforma. Foi Ele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada pisadura dele era uma muleta que ele arrancava, era uma cadeira de roda que ele esmagava, era um coração de pedra que ele dava um coração de carne. Nós honramos a tua presença, Jesus. A realidade daquela mulher hemorrágica era desprezo, era dor, era enfermidade. Mas no momento que ela te tocou,
o Senhor transformou a realidade em uma verdade. E aquela mulher foi curada. Toque nele agora com honra. Diga ao teu coração e à tua mente, ao teu corpo: eu me sujeito a Jesus. Eu me sujeito à verdade, porque Jesus é a verdade. Meu corpo, minha alma, sujeite a Cristo agora. Nós honramos a tua presença, Senhor. Queremos declarar o quanto te amamos, o quanto te adoramos, o quanto tu és precioso, Jesus. Nós submetemos nosso coração a ti, em adoração, em rendição. E derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã, te imaginar. Quer me inspirar pra te dizer que eu estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais no teu poder. Nos momentos em que a realidade está dura, que a realidade é totalmente contrária àquilo que nós desejamos, o Espírito moveu aqui, ó. É isso que nós devemos fazer. Só que quando a realidade está dura, a gente quer resolver, a gente quer fazer, a gente quer, não, eu vou resolver, eu vou pagar, eu vou comprar, eu vou fazer alguma coisa. Para tudo. Adore a Ele. Sabe o que é isso? É confiar.
crer. Era essa a diferença de Davi. No Salmos 8, versículo 3 e 4, diz assim: quando considero os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que criaste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o preocupes. Olha Davi como se apresentava diante do Senhor: quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e a estrela que criaste. Se ele fez com o dedo a lua, olha para a tua mão aí, todos, olha para a tua mão. Você consegue enxergar o que tem na tua mão? Não, certamente não. Mas se eu te der um microscópio, o que você vai ver? Feio, trem. Um monte de micróbios, bactérias, não é isso? É ou não é? É assim que Davi se via diante de Deus. Sou um ser tão insignificante, tão desprezível, tão ruim. Eu sou um ser tão pequeno, Deus. Se a lua e as estrelas o Senhor criou com os seus dedos, é assim que eu me vejo. Davi falava para o Senhor. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Você diz: eu estou rico, adquiri muitas riquezas e não preciso de nada. Realidade. Porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. É assim que nós somos diante dele. E sabe o que ele diz? Próximo versículo: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Nós precisamos descer diante dele. Ele é o Senhor, ele é o dono, ele é a verdade. Durante muito tempo eu fui atacado com a própria palavra de Deus dentro da minha casa. Meu pai está ali, mas hoje ele crê. Meu pai, 76 anos, ele se declarou: eu sou um milagre de crente, porque eu cresci ouvindo dentro da minha casa que Deus não existe, eu não acredito em Deus, e eu sou ateu. Como é que você vem de uma formação que eu nunca aprendi, nem na minha casa isso nunca foi ensinado.
E quando eu me converti, meu pai ainda nesse engano, ele dizia: maldito o homem que confia no outro homem. A própria Bíblia fala isso. E aí eu fiquei com aquilo, né? Puxa vida, ele está usando a palavra contra mim. Aí eu fui lá ler. Eu falei: peraí, senhora. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que deposita a sua força no seu autossuficiente. Uma pessoa que é soberba, confia só nela. Não, eu confio no meu taco, não preciso de ninguém, não preciso de nada. Mas a palavra de Deus é tão linda, que ela nos ensina. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 9 diz assim: ou qual de vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus viu a realidade de diversas pessoas. Ele chegou num camarada que estava lá pedindo esmola, era cego. Jesus viu a realidade dele, porque Jesus não era cego, e ele viu que o cara era cego. Mas Jesus perguntou: o quê? O que queres que eu te faça? Essa pergunta grita no nosso, ou melhor, precisa gritar no nosso ouvido todos os dias. Jesus, ele diz aqui que mesmo nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Essa é a nossa realidade. Mas a verdade é que existe um Pai que Ele pode te dar tudo o que você pedir. O que Ele tem para mim e para você hoje é uma verdade. Mas para que você viva essa verdade, você precisa sair dessa realidade que você se encontra hoje. Voltando lá no Salmo 8. Querido, as verdades, elas são duras, elas são ruins. Quando nós olhamos para nós, que nós olhamos para a nossa realidade, quem já chorou aqui e fala: meu Deus, como que eu sou tão ruim? Como que eu sou mau, insensível? Como que eu sou frio? Meu Deus, como que eu sou corrupto? Irmão, a corrupção, ela começa com pequenos gestos. Estava comentando com os irmãos terça-feira. Quer ver um gestinho de corrupção que, além de mim, eu acho que 99,999% já praticaram aqui? Você chega no mercado, tá aquelas filas lascadas. Aí tá você e a mulher, você fala assim: vai lá naquela lá que eu fico aqui, a que chegar primeiro. A gente é ruim, gente. A gente é ruim demais. Coisinha simples, é corrupção.
Mostra a ruindade do nosso coração. Por que eu não espero? Está todo mundo esperando. Quer ver como a gente é ruim? Daquele dia de chuva, e a gente está no carro lá, bonito. Não, mas eu estou com pressa. Aí está a pessoa lá na faixa. Ela fica na faixa, molhando, porque a minha ruindade, a minha maldade não me permite parar e esperar, mesmo que eu esteja atrasado, porque o atraso é culpa minha e não da pessoa. E eu não deixo a pessoa passar, eu deixo ela na chuva molhando mais um pouquinho. Já ouviu aquela frase do Charles Spurgeon? Não se preocupe se falarem mal de você, porque eles não sabem que você é pior do que eles pensam. Essa é a nossa realidade. Mas Jesus, ele transforma essa realidade caída, destruída, em uma verdade. Sede santos, buscai a perfeição. Mas ninguém foi perfeito. Por que ele te dá essa ordenança então? Buscai a perfeição. Ele não está falando que você vai ser, mas ele fala para você buscar essa perfeição. Ele é a perfeição. Ele está falando assim, ó: vinde a mim. Ele confronta a nossa realidade. É duro, não é? Quando nós ouvimos sobre a nossa realidade. Puxa vida, Michel, você acabou com a gente agora. Eu vou embora desse jeito? Não, essa é a realidade. Mas nós não fomos chamados para viver uma realidade, nós fomos chamados para viver uma verdade. Nós fomos chamados para viver Jesus, e Jesus encarnado em nós. Ele morreu, verdade, ressuscitou, verdade, e Ele vive. Essa verdade está viva dentro de mim, dentro de você. Ele construiu essa verdade em cima de realidades naturais, para construir uma verdade espiritual dentro de você. Ah, mas a realidade é que eu sou assim. Eu queria ser igual o pastor Caleb, queria ser igual o pastor Paulo, o apóstolo Issacar. Comparar, porque existe uma verdade estabelecida em você. O reino de Deus está dentro de vós. Saiba o lugar que Deus construiu para você. Jesus construiu essa verdade em nós, para nós e por nós, apesar de nós. Apesar dessa realidade, Ele construiu um lugar para que eu possa viver com abundância, sem mentira, sem engano, mas com verdade, na verdade, desfrutando dele. E como que eu faço isso? Eu preciso crer na palavra. Salmo 8. Primeiro Davi fala com Deus no capítulo 4 e 5. E no 6 e 7, coloca aí, Samuel, por favor. Salmos 8, versículo 6. Perdão, 5 e 6. Primeiro Davi diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, ele se vê como apenas uma pessoa insignificante. Quem é o filho do homem para que o visites? Quem é o filho do homem para que o preocupes? E o filho do homem para que o visites? E aí, olha o entendimento que ele tem.
Na outra tradução diz assim: mesmo assim, mesmo diante dessa realidade, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste. Essa é a verdade. A minha realidade é essa: insignificante, pequeno, miserável, pecador, ruim, mau, corrupto, sujo, enganoso. Mas a realidade é que o Senhor me coroou com glória e honra. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa realidade ou você crê nessa verdade? Não entendi. Amém. A realidade é dura e ruim, mas nós vamos falar da verdade agora. Amém? Essa é a verdade sobre você, que o Senhor te criou um pouco menor do que os seres celestiais, mas Ele te coroou de glória e de honra. Próximo versículo. Fazes com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, que tu puseste debaixo dos teus pés. Tudo aquilo que Ele criou com o dedo dele, Ele colocou para eu e você dominar. Amém? Essa é uma verdade. Essa é a verdade que Ele quer que eu e você nos movamos. Amém? E agora eu vou fazer alguns comparativos aqui. Deuteronômio 30, versículo 1, diz o seguinte: e será que sobrevindo sobre você todas essas coisas, a bênção, vou colocar aqui, a bênção é a verdade, amém? E essa é a mentira do diabo para mim e para você. Esses dias atrás, nós recebemos uma notícia mentirosa do diabo. Chegamos na consulta, e aí a médica falou: olha, você está com colestase gravídica. Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Eu também não tinha ouvido não. E aí falou que a Regiane estava com essa doença. Olha, isso é muito perigoso, isso é muito preocupante, que não sei o que, tal. E a gente só aqui, ó. Jesus já liberou várias palavras que vai ser tudo perfeito. E aí a médica falou: vem cá, vamos lá, vamos fazer ultrassom. Isso é perigoso para a criança, que ela pode estar com alguma coisa, sei o quê. Colocou o ultrassom lá. A criança está perfeita. Vamos ver o líquido. Está perfeito. Vamos ver o coração. Está perfeito. Eu vou acreditar na mentira? Ela olhava assim: ué, está tudo perfeito. Eu vou acreditar na realidade, na verdade ou na realidade? A realidade é o que ela falou: está com isso, está com aquilo. Mas a verdade é que está bem, está crescendo. Ontem nós fomos fazer ultrassom, está com 3,90 kg. Ó, que meninona. Essa é a verdade. E eu vou ficar preso? Não, mas a médica falou. Querido, quantas coisas que os médicos falam, e a gente, é minha doença, é minha diabetes, é a minha dor na coluna, é a minha... Nós temos aqui testemunhos desse altar. Pastora Dani há 3, 4 anos. Uns 3 anos, 4 anos, eu já estou aqui, em outubro agora faz 5 anos. O médico falou: está com câncer. E aí? Essa fase terminal. Deu 3 meses de vida para ela. Falou para o apóstolo de Sacar, falou: larga tudo que você está fazendo e desfruta desses últimos meses que você tem com ela. Realidade. Ele criou na realidade ou em Jesus, que é a verdade? O resultado vocês sabem.
Dia 5 de agosto vai estar aqui de novo. A realidade não pode influenciar quem eu sou em Deus. A realidade são as circunstâncias da vida, do dia a dia, as preocupações, as mentiras do diabo. Ele estabelece isso como verdade. Ele falou para Jesus: Jesus, a realidade é que você está com fome, transforma essa pedra em pão. Ele tinha poder para isso ou não? Vixe, até numa picanha. Que pão que nasce, eu estou com fome, eu tenho poder. Uma picanha aí, ao ponto, com alho. Deu água na boca aí, né? Vocês vigiam, viu? Ele tinha poder para isso, mas ele não estava preocupado com a realidade. A verdade, ele liberou, ele proclamou: nem só de pão viverá o homem. Mas a gente fica preocupado com o pão. Puxa vida, não tem nem para o pão hoje. Uma conta lá que a gente se preocupa com a realidade. A gente fica preso em coisas pequenas. Querido, a partir do momento que eu aprendi a confiar em Deus, no meio do ano passado, o Senhor nos deu uma direção. A Regiane é contadora, e eu sempre trabalhei na área comercial, e nós abrimos uma contabilidade aqui em Pouso Alegre. A Regiane não queria abrir de jeito nenhum, porque, sinceramente, o Adriano é contador também, e quando a Regiane viu Pouso Alegre, cada esquina que a gente ia tinha umas 7, cada quadra tinha umas 7 contabilidades. Então a Regiane olhava aquilo: não, pelo amor de Deus, tem muita contabilidade. São José dos Campos tem quase 700 mil habitantes, não tinha isso, não era tanta assim. E aí eu falei para ela, falei: amor, é assim, se tem muita contabilidade é porque tem muito cliente. A realidade é que tem um monte. Vamos viver a verdade, vamos abrir a nossa também, vamos ter cliente também. E aí, assim, hoje ainda eu trabalho numa empresa e a Regiane também. Então nós temos a contabilidade ainda em paralelo. E a partir do momento que nós aprendemos a confiar, querido, vem cliente. Eu vi um cara esses dias de São Paulo, uma transportadora. Eu falei: da onde? E veio. O Senhor vai mandando, entendeu? Nós não nos movemos mais pela realidade. A realidade tinha hora que assim, esse mês lascou. Mas a verdade era que, independente do que eu estava passando, eu sempre fui dizimista, eu sempre fui ofertante, eu sempre primiciei, eu sempre amei dar as coisas para Deus, devolver, porque Ele me dá tudo. O Senhor é o meu pastor, não falta nada, não falta luta também não falta guerra, não falta aperto, não falta nada. Quando eu tenho essa convicção de quem Ele é, não falta nada. Nossa, mas o pau está quebrando, a médica falou que está com colestase. A colestase é uma doença que paralisa o rim, ou melhor, ele fica fraco e ele libera algumas enzimas e começa a sair nos poros, e a grávida começa a coçar. Está coçando, bem menos do que do Richard, mas está coçando. Mas a verdade é que na hora que coloca lá para ver a menininha, está uma gracinha, está só crescendo. Amém? Então, queridos, porque nós decidimos nos mover em Jesus.
decidimos que aquilo que Ele deixou sobre nós, que é o Espírito dEle, é que vai nos direcionar, é o que vai nos fazer viver o melhor que Ele tem para mim e para você. Amém? A palavra de Deus diz: será que sobrevindo todas essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti? Olha só, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem bênção, nem maldição. Ah, mas o diabo, ele também controla o diabo, ele também põe rédea nele, quando precisa ele solta também, para ver se você se mexe, para ver se você ora um pouquinho mais, para ver se você se consagra um pouquinho mais, para ver se no dia da tempestade você está firme. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos, Ele criou todas as coisas. A bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, o teu Deus. Versículo 19. E te converteres ao Senhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual que é a sugestão dele? Escolhe, pois, a vida. Tem uma tradução que diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, pois a maldição te leva a verdade e realidade, bênção e maldição. Jesus e eu trabalho, eu que sugo um condenado para pagar minhas contas, você é movido pela realidade, você vive você vive estabelecendo em você um Deus. Qual que é a realidade? A carne. A realidade, a carne. Qual que é a verdade? Espírito. O Senhor não nos chamou para viver movidos pela influência da nossa carne, pelas preocupações com a nossa carne. Jesus falou isso. Olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios dos campos. O que eles fazem para serem tão belos, tão perfeitos, para se alimentarem? Fazem nada. E mesmo assim você se preocupa com tantas coisas. Ele ainda dá uma confrontada na gente. Você conseguiria acrescentar uma hora que seja do seu dia? A gente já pensou várias vezes, né? Nossa, hoje o dia precisava ter no mínimo umas 30 horas. Levanta o dedinho quem já pensou assim. A gente quer acrescentar até horas no nosso dia. Maldição, carne. Depositamos a nossa força nas coisas dessa terra. Mas qual que é a verdade? Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos levados à verdade, que é Jesus. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. É isso que Jesus falou. Deixou isso registrado, essa verdade estabelecida para mim e para você. Amém? E no meio do Espírito e no meio da carne existe algo.
os frutos. Quais são os frutos que tem produzido na sua vida? Essa análise que eu e você precisamos fazer para discernir e entender o que tem nos movido. Se é o Espírito, vai fluir de mim os dons do Espírito. Paciência, mansidão, domínio próprio, amabilidade, bondade. Amém? Esses frutos vão me acompanhar. Eu estou cheio do Espírito Santo. Aí alguém corta você no trânsito, você já dá uma engatada ali, já vai atrás do cara igual um doido. Uai, esse fruto ficou de lado. Queridos, eu acredito que a paciência é onde mais prova o que está nos movendo. O domínio próprio. E quais são os frutos da carne? Eu preciso discernir isso. Gálatas 5 descreve lá, a partir do 19. E aí você vai ver o que tem te movido. Se é o Espírito ou se é a carne. Qual que é a realidade? Mas você não sabe da minha realidade, Michel. A minha realidade é dura. Eu passei por isso, passei por aquilo. Qual que é a verdade? Ele, Jesus, o que Jesus ensina quando nós olhamos para nós? Ele vem contra a realidade. Sabe qual que é a verdade de Jesus diante da realidade? Qual que é a realidade? Todos nós queremos ganhar, todos nós queremos vencer, todos nós queremos conquistar. E aí Jesus fala: quer ganhar? Perde. Quer viver? Morre. Espiritual. Se eu vivo uma vida no Espírito, é fácil para mim morrer. É fácil para que eu te perdoe e para que eu te peça perdão. Porque se eu vivo uma vida no Espírito, é fácil, porque o Espírito nos constrange. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que vem e fala para mim e para você: olha, você está errado, você errou, você falhou, vai lá. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando eu olho para o meu irmão e vejo que eu errei com ele, eu estou honrando a Deus. Quando questionado pelos seus discípulos, eles perguntaram para Jesus: qual que é o maior mandamento? E Jesus falou: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas o segundo é semelhante ao primeiro: ame Quando eu reconheço que eu errei e vou lá pedir perdão, eu estou honrando ao Senhor. Quando eu sou movido pelo Espírito, eu tenho facilidade para perdoar e para pedir perdão. Agora, quando eu sou movido pela realidade, pelo meu próprio eu, você não sabe o que a pessoa fez. Ela fez de ruim. E você vai ser do mesmo jeito? Pagar o mal com o mal? Jesus falou para a gente não fazer isso. Ele nos ensinou de forma totalmente contrária à nossa realidade. A nossa realidade
sempre vai ser dor, sempre vai ser angústia. Mas a verdade é uma vida plena e transformada por Jesus. Amém? Qual que é a realidade? O que eu estou vendo. Michel, você está falando que não é para acreditar no médico. Mas eu vi o exame. O resultado do exame eu também vi. Estava lá, colestase gravídica. Ou eu vou acreditar no que eu vejo, que é a realidade, ou eu vou acreditar no que eu não. A realidade diz uma coisa, mas eu creio na verdade que é Jesus, e Ele diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle, nós somos sarados. Isso é uma afirmação, uma verdade. Amém? Então, queridos, eu não posso viver a realidade. Como que eu identifico que eu vivo movido pela realidade? Que eu vivo por aquilo que eu estou vendo. Agora, a verdade diz que eu não tenho que me prender àquilo que eu vejo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não, porque as que se veem são realidade, temporais. Querido, tem realidade que não passa? Não. Tem algum problema seu que já faz, desde que você nasceu, que você vive com ele? Tem, nasci com uma doença, estou com ela até agora. Vem para a verdade. Quer ser curado? Jesus pode te curar e transformar essa realidade numa verdade. Então eu não posso me atentar nas coisas que eu estou vendo, porque as coisas que eu estou vendo, elas são temporais, elas são passageiras, outras traduções diz, enquanto as que não se veem são eternas. Quando Jesus morreu naquela cruz, para nos salvar, nos redimir do nosso pecado, da nossa condição, da nossa realidade, Jesus, Ele nos transportou da realidade para a verdade. Nós vivíamos como filhos da desobediência, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da realidade e nos trouxe para uma verdade, que é o reino do Filho, o reino de Jesus. Sabe o que é esse reino? É esse que está aí dentro de você, está dentro de mim. Amém? Mas a realidade sempre nos condiciona a viver presos nela, e nós não podemos mais andar dessa forma. Qual que é a realidade da igreja hoje na terra? Eu creio que muitos estão aqui porque já se decepcionaram, assim como eu, em muitos lugares, por causa do evangelho que não tinha, o evangelho que satisfazia as nossas necessidades, que alimentava a nossa realidade. Mas essa realidade, ela não é uma verdade. Existe um evangelho do reino, existe uma verdade. Existem muitas igrejas, querido, espalhadas aí pelo Brasil. Vocês não têm noção do que Deus está preparando para essa nação.
Brasil não é o país do futebol, Brasil não é o país da corrupção, essa é a realidade. Mas eu não sou movido pela realidade, eu sou movido pela verdade. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é uma terra santa, amém? Uma terra abençoada, onde o Senhor nos plantou e nos estabeleceu aqui para prosperar. Uma prosperidade bíblica, uma prosperidade verdadeira, legítima. Não a prosperidade da realidade que está sendo pregada aí, que você tem que dar alguma coisa para você trocar de carro, para você comprar uma casa. Quanto mais você dá, mais você ganha. Deus da barganha. Isso é a realidade que está sendo apresentada. Mas a verdade é que Ele é o dono do ouro e da prata. E olha aqui, lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala o seguinte: que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se participarmos dos vossos sofrimentos. Essa verdade, ela está estabelecida, ela está posta. Nós só precisamos entrar nela. Mas o evangelho não é um evangelho de facilidades. Nós precisamos sofrer um pouquinho pelo evangelho, irmãos. Nós precisamos participar dos sofrimentos de Jesus. Coisas simples. Um jejum que mortifica a sua realidade. Mas eu estou com fome. Eu passo mal se eu ficar sem comer. Ó, mente renovada. Mente renovada. Eu estou desde segunda-feira só com água e água de coco e limão e alho. Você acha que eu sinto fome? Quem acha que eu sinto fome? Sabe o que eu sinto? Vontade de comer. A Regiane fica falando para mim: Michel, você não está com fome? Agora não, porque ela já acostumou. Você não está com fome? Não, estou com vontade de comer. Mas não é fome. Michel, mas a medicina diz que se ficar esse tempo todo, morre. A realidade. Essa é a realidade. Mas é a verdade. Eu já fiquei 21 dias. Ó, não morri não. Está até cheinho aqui. Não morre, mas é aquilo que eu quero viver em Deus. É aquilo que eu acredito. Mas a gente não quer sacrificar uma refeição para mortificar a carne, para que o meu espírito seja fortalecido. Eu não faço jejum para ganhar coisas, para ter coisas. Eu faço jejum para matar isso aqui, ó. Amém? Eu faço jejum para ter menos maldade em mim. Quanto menos Michel, melhor. Quanto menos eu, melhor. Quanto mais Ele, Ele é meu alimento. Ele me sustenta. Se eu estou de pé aqui, querido, é por Ele. Tem pessoas da medicina que sabem. Agora, quando eu quero viver uma verdade, eu faço o que é preciso. Mas nós só vivemos uma verdade, só buscamos ela por amor. Se eu não vivo aquilo que o Senhor, se eu vivo movido pela realidade, mostra que eu não tenho amor nenhum pela verdade. Eu vivo movido por aquilo que eu acredito, por aquilo que me satisfaz. É verdade. Pedro, depois que o Senhor morreu, Pedro ficou desesperado. Puxa vida, tudo aquilo que eu acreditei
tudo aquilo que eu defendi, até arrancar a orelha de um camarada com a espada, eu arranquei. Puxa vida. Vamos, pessoal, vamos voltar a pescar. Coloca lá a roupa de pescador, pega o barco, pega a rede e vão pescar. E aí o Senhor ressuscita. Aí o Senhor, eles estão lá na praia, jogando rede para tudo quanto é lado, tentando pescar e nada. E o Senhor joga lá. Aí eles jogaram, o negócio veio. É o Senhor? Quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com peixe assando. Não é isso? Fala a palavra? Brasas. Eles estavam lá preocupados com a realidade deles, porque Pedro ficou tão desesperado, e quando ele chega, que ele vê o Senhor, porque ele ressuscitou, a verdade já está, tudo que ele buscava já estava ali pronto. E Jesus estava ensinando para Pedro. E aí o Senhor quis ensinar um pouquinho mais. Pedro, não é o que você fala, mas é o que você faz. Quantos aqui amam a Deus? Ninguém seria louco aqui de falar que não ama. Mas são as minhas atitudes que mostram se eu amo a Deus, tira o D e o S, ou se eu amo a Deus verdadeiramente, que é a verdade. E aí Jesus deixou o peixe assando lá com os outros discípulos e chamou: ô Pedro, vem cá, vamos dar uma voltinha aqui na praia. Ô Pedro, tu me amas? Aí o Pedrão já, nossa, o Senhor acabou de ressuscitar, veio encontrar com a gente, e ele está me perguntando se eu amo. Eu já pisei na bola, neguei ele 3 vezes, não criei que ele ia ressuscitar, mas ele ressuscitou, e agora ele está me dando uma oportunidade de dizer para ele o quanto eu amo. Puxa, Jesus, tu sabes que eu te amo. Encheu a boca para falar. Aí Jesus: é, Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Vamos andar mais um pouquinho, Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E Senhor, gostou, hein? Gostou de ouvir que eu te amo, né, Senhor? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. É, Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Vamos, Pedro, vamos andar. Pedro, tu me amas? O Pedrão era um cara meio que assim: espera aí, vamos direto ao assunto, Senhor. Não fica, onde o Senhor quer chegar com isso? Aí o Pedrão já soltou o seguinte: Senhor, tu sabe de todas as coisas, já querendo pregar para Jesus, ó. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Tipo assim, você está perguntando isso por quê? E aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Pedrão, não é o que você fala, é o que você apacenta, cuida, serve. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente vem aqui só para ser servido, e o Senhor tem um banquete. Hoje aqui, ó, quando começou o culto, o Senhor falou para mim, pastor Paulo, na hora que você falou, vem que tem uma mesa posta, ele falou para mim: o banquete já está pronto, mas é espiritual, você não vai vir aqui encher a pança, não. O banquete já estava posto aqui. Quem acessou no espírito conseguiu comer desse alimento que tinha aqui para mim e para você hoje. Não é algo natural, não é algo carnal, não é uma realidade que você vive ou que você cresceu. Eu já te falei aqui como que eu cresci. Olha a realidade.
Imagina, uma criança cresceu ouvindo que Deus não existe. Seu pai, que é a sua referência, que é seu herói, seu primeiro herói na terra, é seu pai, falando que Deus não existe, que eu sou ateu, que eu não acredito em Deus. E aí ele pegou essa realidade e transformou numa verdade. Crente no Senhor Jesus. Em janeiro de 2018, no culto da virada aqui na igreja, meu pai mora em São José dos Campos, e aí ele pegou o ônibus, veio para cá, e quando a igreja era lá do outro lado ainda, depois terminou o culto, o apóstolo fez um apelo, perguntou quem queria entregar a sua vida para Jesus. Ele veio aqui e entregou a vida para Jesus. E aí ele falou assim para mim: puxa vida, 76 anos da minha vida acreditando numa coisa que não era verdade. Falei: eita glória, Jesus é lindo. Amém, irmãos? Conta o que aconteceu aqui, pai. Ele chegou aqui na hora que o pastor Paulo chamou e falou: estou morrendo de dores aqui, um monte de agulhada aqui nas minhas pernas. E o pastor Paulo chamou quem queria ser curado, ele veio. E aí eu constantemente dor na coluna. E como é que está agora? E a perna? Você não dá nenhum glória? Não é para mim, não é para ele, é para Jesus. Foi Jesus que fez a obra aqui. Amém, irmãos? Olha só, nós fomos desafiados a viver num tempo de conquistas e milagres extraordinários. Está acontecendo do seu lado. É uma verdade. Mas muitos querem ficar presos na sua realidade. Eu quero te chamar para fora agora em nome de Jesus. Jesus te chama. Amém? Lá em Gênesis, no primeiro episódio da Bíblia, diz que a terra estava sem forma, vazia. A vida de muitos estão assim, sem forma, vazia, cheia de trevas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que aconteceu? Disse Deus: seja luz, seja curado, seja transformado, receba Jesus na sua vida. Foi isso que Deus fez. A terra estava toda sem forma. Você quer a prova disso? Vai lá em João, coloca aí João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O que é o princípio? Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio, início. No princípio, no Gênesis era e o verbo estava com Deus. E o verbo, de quem que João está falando? Jesus estava onde? Lá no Gênesis, quando aconteceu e disse Deus. Quem que disse? Vai lá em Gênesis 1, 26. E disse Deus. Deus estava sozinho lá? Não, ele estava com o verbo. E disse Deus: façamos. Até então o Senhor estava dizendo tudo através da palavra dele, através do Filho, que é a palavra, que é o verbo. E quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui é a evidência de que Jesus estava com Deus lá no princípio. E aí João começa a dizer isso através dessa revelação. No princípio era Deus, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Próximo. E ele estava no princípio com Deus. Próximo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada
do que foi feito, se fez. Em João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu em vós, vocês darão, não é fruto, é muito fruto. Amém? Porque sem mim, nada, é a mesma coisa que ele está dizendo ali. Sem Jesus, querido, nós vamos ficar rodando na nossa realidade e sempre olhando para ela, o nosso próprio umbigo. Agora, quando eu decido por Jesus, eu vivo essa verdade. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós temos vários homens da Bíblia que a realidade deles era uma e a verdade foi outra. Abraão era um mentiroso, a realidade dele era mentiroso, mas a verdade, pai da fé. Jacó era enganador, mas Jesus, Deus o transformou num príncipe de Deus. Moisés era um cara tímido, gago, tinha dificuldade de falar em público, mas o Senhor transformou ele em um libertador. Davi, como eu já citei aqui, era um extremo pecador, mas foi transformado em um homem segundo o coração de Deus. E nós estamos aqui hoje, diante dessa realidade e dessa verdade. Talvez até aqui a realidade tem te movido. Sabe como a realidade move a gente? Assim, ó, empurrando, jogando a gente cada dia mais para o precipício, para o buraco, para o abismo. Mas a verdade quer te tirar dessa realidade. E Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, oprimidos, eu tenho alívio para vocês. Eu tenho um lugar diferente. É possível sim viver uma vida cristã, reta, digna. Mas e os meus erros? Para de olhar para a sua necessidade, para a sua realidade. Mas e os meus problemas? Querido, se a gente for fazer aqui quem dá mais, ninguém ganha, porque todo mundo tem muito problema. Feche seus olhos em nome de Jesus. Responda essa pergunta para o teu espírito agora. Quem tem te movido até aqui? E aproveita esse momento para mudar a tua mente. Sabe como se muda a mente? Metanoia, arrependimento. Fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque até aqui eu tenho vivido, movido, empurrado pela minha realidade de vida, de família, saúde, finanças. Arrependimento.
Não se esqueça, Jesus está aqui. E não é para você se arrepender para mim, nem para você, é para você se arrepender diante dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ela no devido tempo vos exaltará. Se humilha. Você não consegue se humilhar, se arrepender, se você não reconhecer a sua condição. Foi por isso que o Senhor mandou eu trazer essa mensagem para o teu coração aqui hoje, para que você entenda a sua condição, a sua realidade, e não se conforme mais com ela, e não aceite mais ela. O Senhor te trouxe aqui para que você decida viver a verdade, e Jesus te chama para essa verdade hoje. Vinde a mim. Vem com teu coração quebrantado, com teu coração arrependido. E eu vou fazer coisas grandes na tua vida, diz o Senhor. Assim como Jesus transformou a realidade daquele cego e deu vista àquele cego, assim como Jesus tirou aquele coxo daquela condição, daquela realidade, e fez com que ele levantasse, começasse a andar, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, ressurreição de mortos. A morte é uma realidade, a ressurreição é uma verdade. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Pastor, o que eu preciso? Você só precisa crer em Jesus e decidir viver, entregar tudo para Ele. E é o que João diz: a todos os que creram em seu nome, todos quanto o receberam. Recebeu aonde? No seu coração. Com a boca eu confesso, com o coração eu creio. Eu confesso Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, como o meu suficiente Deus. E eu creio no meu coração. Ah é? João diz: a estes foi-lhes dado o poder. O simples fato de você crer e receber Jesus no teu coração já libera do céu poder sobre a sua vida, de se tornar filho de Deus, filha de Deus. Coloque a mão no teu coração. Se você ainda não fez essa confissão verdadeira, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, tenha essa experiência agora. Fale com Ele. Com a boca eu confesso e com o coração eu creio. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu te confesso como meu suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá direito à vida eterna. Transforma a minha realidade em uma verdade. Fale a sua realidade para Jesus agora. Talvez a sua realidade seja
uma condenação médica, uma condenação judicial. Talvez a sua realidade seja frustrante, emocional. Se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva, diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos já tomaram posse da sua cura? Quantos creem que a sua realidade foi transformada hoje? Eu vou finalizar com essa pergunta que eu iniciei. O que te move? Ou quem te move? A partir de agora, vai ser a sua realidade ou a verdade, que é Jesus? Decida isso no seu coração e creia em nome de Jesus. Amém?